Bom dia, graça e a paz, irmãos, Deus os abençoe. Vamos à reflexão de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Hoje eu vou ler aqui o Evangelho de Mateus. Ouçam só o que está escrito em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, a partir do verso 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: "Por que falas ao povo por parábolas?" Ele respondeu: "A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem, pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram." Amém. Essa é a palavra do Senhor para a nossa reflexão nesta manhã, irmãos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Eu li a partir do verso 10. Jesus respondendo aos seus discípulos que questionaram, por que o Senhor fala por meio de parábolas? E o Senhor explicando, fala sobre a profecia de Isaías. A nossa reflexão nesta manhã, irmãos, é para que não sejamos tais quais a quem Isaías se refere. Pessoas de coração insensível. Que não sejamos assim de forma alguma, em nome de Jesus. Que não sejamos pessoas que de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Ouviram de má vontade. Se não fosse essa má vontade, esse povo poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, enfim, entender com o coração e depois de ver, ouvir e entender, converter-se. E Jesus os curaria. Amém? Meus irmãos, a palavra do Senhor vem sendo pregada por diversos meios, em diversas localidades. Maneiras de pregar diferentes. Algumas ideologias, algumas teologias diferentes umas das outras, mas a palavra no seu básico tem sido pregada. E você tem ouvido, muita gente tem ouvido. O problema é como ouvimos. De que forma ouvimos? Ouvimos de coração aberto? Ouvimos como quem quer entender? Como quem busca? Como quem deseja? Como quem é apaixonado pelo que ouve? Ou ouvimos de qualquer forma, distraídos com outras coisas, conversando com outras pessoas enquanto a palavra está sendo pregada? Ou às vezes até ouvindo, mas não vivendo, não praticando, até vendo com os olhos, até ouvindo com os ouvidos, mas muitas vezes não entendendo com o coração. E por isso não desfrutamos do que poderíamos desfrutar. Não podemos viver assim, irmãos. Não podemos continuar assim, vendo, ouvindo e não entendendo, e principalmente não vivendo e não sendo curado. As pessoas não são curadas porque não ouvem de boa vontade. As pessoas não são curadas e não se convertem porque não buscam de todo o coração. É mais ou menos, é como se fosse apenas um rito, é como se fosse apenas um compromisso na agenda, é como se fosse apenas para agradar a outras pessoas da comunidade, do clube, da associação. É para satisfazer a minha esposa que eu vou ao culto, é para alegrar o meu marido que eu vou ao culto, eu vou ao culto porque o meu pai me obriga. E ouvem de má vontade. E não percebem, e não entendem, e não digerem,
E por isso não há transformação. Por isso não há arrependimento. Por isso não há cura. Cura das emoções, cura dos sentimentos. Por isso não há libertação. Porque as pessoas muitas vezes até ouvem, mas ouvem de má vontade. A prova que há má vontade, que existe má vontade, é que não há arrependimento. É que não há transformação. É que nada muda. Ano após ano, dia após dia, cultos diferentes. Pregações diferentes, dias da semana diferentes, as pessoas ouvem e nada acontece. Nada muda, nada transforma, porque estão ouvindo de má vontade, coração fechado, e por isso não se convertem, e por isso não são curados. Mas felizes, diz a palavra, felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Irmãos, muita gente honesta, justa, de Deus, não teve acesso àquilo que nós temos acesso hoje. Não tiveram acesso à leitura da palavra do Senhor. Não tiveram acesso às palavras de Jesus Cristo. Nós temos acesso a isso. No verso 18, Jesus diz: portanto, ouçam o que significa a palavra do semeador. Qual alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas, olha aí, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. O engano das riquezas. Olha Deus chamando a atenção da gente para isso. Muita gente preocupada com as riquezas deste mundo, né? Inclusive se utilizando a palavra do Senhor para falar, para pregar, para colocar em destaque como prioridade a riqueza deste mundo. Verso 23. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. É o caso daquele que ouve a palavra, ouve de boa vontade, de coração aberto, disposto a viver uma transformação e a entende. Procura entender, procura aplicar, viver, arrepender-se, ser transformado. Hoje, mais uma vez, nesse momento mesmo, você está ouvindo mais uma vez a palavra de Deus. Seu coração está aberto, ou você ouviu de qualquer forma, de má vontade. Enquanto você ouve, você assiste outra coisa, faz outra coisa. Você refletiu sobre o que tem acontecido na sua vida, o que você tem feito da sua vida, ou é só mais uma mensagem? É algo que não precisa dar muita atenção, não. É a palavra de Deus. Pense nisso, irmãos. Se este tem sido um erro constante na sua vida, a hora do conserto é agora mesmo. É urgente. Que você seja apaixonado pela palavra de Deus, que você busque entender a palavra de Deus, que você busque conhecer o Senhor através da sua palavra. Conhecer, entender, viver, ser curado, transformado, em nome de Jesus. Pai querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, a minha oração nesta manhã é para que os corações sejam transformados, para que corações estejam dispostos a receber a sua incorruptível palavra. Que cada coração de pessoas que me ouvem agora seja um terreno fértil, preparado pelo próprio Senhor, para receber a semente da sua palavra. Semente que vai germinar, que vai dar frutos perceptíveis ao mundo, frutos de arrependimento, de transformação, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.